Olá, tudo bem com você? Você sabe o que é ativo, passivo, patrimônio líquido? Você sabe o que é um balanço patrimonial? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. Bem, então dando continuidade ao nosso curso de Contabilidade Superior, então aqui eu estou falando de que o balanço patrimonial é uma demonstração contábil que tem por objetivo evidenciar a posição patrimonial e financeira de uma determinada entidade num determinado momento, ou seja, é como se eu tirasse foto num determinado momento X, né? É como se fosse assim, ó, gente, deixa eu botar aqui. No momento X0, vamos botar aqui que o ativo da empresa de uma entidade é 10, o passivo é igual a 5 e o patrimônio é igual a 5. Beleza. Aí vamos para o momento X1. O ativo agora vale 20, o passivo igual a 15 e o patrimônio líquido igual a 5. X3. Vamos lá. Ativo é igual a 20, passivo igual a 10, patrimônio líquido igual a 10. Então observe que na medida em que eu ia passando, né, eu vou evoluindo ao longo do tempo, observe como é que está indo a evolução do meu patrimônio. Então o balanço patrimonial ele vai mostrar isso aqui, ou seja, a cada momento do decorrer do tempo, como é que está a posição patrimonial e financeira de uma determinada entidade. Deixa eu botar aqui para contar, para não ficar pronto. Então vamos lá. Então, esse é o balanço patrimonial. Bom, então, como é graficamente o balanço patrimonial? Bem, de um lado eu tenho os bens e direitos, que refere-se à aplicação dos recursos. Como eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, mas já vou estar adiantando isso, já vou plantar a semente. Quando eu falo de aplicação de recursos, estou dizendo o seguinte: aonde eu estou canalizando o dinheiro. Prontinho. Então, aonde eu estou aplicando esse dinheiro? Ou seja, como ele fala de recursos aqui, eu estou falando de recursos monetários, medidos monetariamente, melhor dizendo. Então, da onde está vindo esses recursos? E as obrigações, a fonte de recursos, ou seja, de onde vem né, os recursos dessa entidade. Então, o balanço patrimonial vai também, como ele fala assim, posição patrimonial e financeira de determinada entidade, ele está querendo dizer o seguinte: da onde o dinheiro está vindo e como eu estou aplicando esse dinheiro. Então, observe, na verdade, que o balanço patrimonial ele evidencia um equilíbrio de forças. Equilíbrio de forças entre fontes de recursos, ou seja, da onde o dinheiro vem, e aplicações de recursos para onde o dinheiro vai. Esses bens e direitos, o conjunto deles integram o ativo e as obrigações, passivo e patrimônio líquido. Então, na verdade, o balanço patrimonial vai evidenciar esse equilíbrio de forças entre aplicações de recursos e fontes de recursos. Bem, então como fica no balanço os bens, direitos e obrigações, né? Até porque, como nós vimos, eu tenho aqui ativo, eu tenho aqui passivo e patrimônio líquido. Aqui representa as aplicações e aqui é a fonte de recursos. Ou seja, é da onde o dinheiro vem, é o passivo mais patrimônio líquido. Então, o passivo e o patrimônio líquido, numa linguagem bem simples, está dizendo o seguinte: da onde o dinheiro vem que eu estou aplicando nessa entidade? E o ativo vai dizer o seguinte: olha, eu estou aplicando esse recurso nisso, naquilo. Certo? Então vamos lá. Então como é que fica o balanço, os bens, direitos e obrigações? Bem, antes de responder, vamos entender alguns conceitos que são importantes. Então, vamos até abdicar do conceito do dia a dia, de uma conta corrente, enfim. Mas conta no contexto contábil. O que é uma conta
numa perspectiva contábil, no contexto contábil. Então, é um elemento representativo de um elemento patrimonial, um bem, um direito ou obrigação, né? Ou de uma variação patrimonial, receita e despesa. Então, a conta o quê? Vai ser um reflexo dos bens, direitos, obrigações, receitas e despesas de uma determinada entidade. Então, uma conta é um elemento representativo de um patrimônio. Então, ele representa, ele espelha, trata-se de uma forma de representação dos aspectos qualitativo e quantitativo dos elementos e variações patrimoniais. Então, na verdade, aqui é o seguinte, eu tenho como eu vou representar o aspecto qualitativo e quantitativo dos elementos que integram o patrimônio de uma determinada entidade. Aí surge a figura da conta, né? A figura da conta ela me mostra exatamente isso. Ou seja, eu, ao mesmo tempo que eu consigo medir o aspecto quantitativo através da apuração do resultado, eu consigo também identificar o aspecto qualitativo, ou seja, quais são os elementos que integram o meu patrimônio. Então, a conta, na verdade, é o quê? Vamos considerar que você tenha tudo isso aqui seja o seu patrimônio. E aí você não vai carregar tudo isso, né, por exemplo, para um banco para tomar um empréstimo. Então, na verdade, você precisa de elementos que representem esses itens que integram o seu patrimônio. Então, isso chama-se conta. Por exemplo, eu tenho esse celular. Eu não vou levar esse celular para o banco, por exemplo, para penhorar ele, né? E aí, nesse caso, eu preciso ter um elemento representativo no meu patrimônio para mostrar isso aí. E isso é feito através da conta. Bom, não podemos esquecer o aspecto qualitativo e quantitativo. Qualitativo são os elementos que integram o patrimônio e quantitativo, o valor monetário desses elementos, né? Isso aqui é muito importante, a gente precisa saber. Bom, então, o primeiro conceito foi de conta. Então, a conta, deixa eu até bater nisso aqui de novo. Opa. Então, o que é uma conta? Conta nós vimos que é uma representação, de um item do patrimônio de uma entidade. Então, isso que é uma conta. Então, é um elemento que representa, né, um componente patrimonial. Tá. E o que é um grupo de contas? Ou seja, como o próprio nome diz, é um grupo de contas, é um agregado de contas que apresentam características comuns. E quais são essas características? A figura do circulante e não circulante. Então, aqui o circulante, eu tenho um conjunto de contas. Então, aqui no ativo circulante, eu tenho um conjunto de contas que apresentam características em comum. Nós vamos ver daqui a pouco quais são essas características. Então, quando eu estou me referindo a ativo circulante, estou dizendo o seguinte: ora, eu estou me referindo a um conjunto de contas, a um grupo de contas que apresentam uma característica comum. Já o não circulante, que por sua vez divide-se em investimento, mobilizado e tangível, eu tenho o quê? Eu tenho um conjunto de contas aqui, eu tenho um conjunto de contas aqui, eu tenho um conjunto de contas aqui, que apresentam características comuns e eu agrego elas em grupos de contas, certo? E aqui, por sua vez, eu tenho a figura, esses três aqui se agrupando aqui, ok? Então, isso que é o grupo de contas. Então, o grupo de contas é um conjunto de contas que apresentam característica em comum. Beleza. Né? Aqui do lado do passivo, né? Eu tenho um passivo circulante, eu tenho um conjunto de contas que apresentam a característica de ser circulante. E o não circulante, eu tenho um conjunto de contas aqui, conjunto de contas aqui, conjunto de contas aqui, que se agregam a sua, vamos dizer assim, a conta maior, né? E esses três, por sua vez, se agrupam
no não circulante, certo? Então é isso que é um grupo de contas, ou seja, é um conjunto, é um agregado de contas que apresentam características em comum, certo? Aqui eu tenho um grupo, aqui é um exemplo, né, de como é que é estruturado, né? E aí nós vamos falar dessa característica, né, do ser circulante e não circulante. Quando eu me refiro que um ativo é considerado circulante, eu estou dizendo o seguinte: ora, eu tenho a capacidade de converter esse bem ou direito em dinheiro em até 12 meses. Então, quando eu consigo, por exemplo, converter um bem que eu esteja vendendo em até 12 meses, eu chamo isso de ativo circulante. Então, quando eu estou me referindo a ativo circulante, na verdade, eu estou me referindo ao quê? A um conjunto de contas que serão convertidos em dinheiro em até 12 meses. Ok? Então, quando eu estou me referindo a ativo circulante, eu estou me referindo ao quê? A um conjunto de contas, a um agregado de contas que apresentam característica comum. Qual é a característica? Serem convertidos em dinheiro em até 12 meses. Da mesma forma, o passivo. O passivo, por sua vez, eu tenho o quê? Eu tenho um agregado de contas, um conjunto de contas que deverá ser paga em até 12 meses. Então, quando eu me refiro a passivo circulante, eu estou dizendo o seguinte: olha, essa empresa tem um conjunto de dívidas, um conjunto de obrigações perante a terceiros que deverá ser paga em até 12 meses. Certo? Então vamos pensar o seguinte: ora, eu estou gravando essa aula aqui no dia 29 de dezembro de 2021. Então, 29/12 de 2021. Opa. Eu estou tão agoniado com o coronavírus que já estou botando data no lugar errado. Então, 29 de dezembro de 2020, 29 de dezembro de 2021. Vamos botar aqui um outro espaço. 29 de dezembro de 2022. Então, temos 3 lapsos temporais. 29 de dezembro de 2020. Outro, 29 de dezembro de 2021. E outro, 29 de dezembro de 2022. Então, qualquer direito ou obrigação que esteja dentro desse intervalo, ele vai ser considerado circulante. Ou seja, porque o direito, eu posso converter ele em dinheiro em até 12 meses, e a obrigação, o passivo, eu tenho que quitar essa obrigação em até 12 meses. Então, essa é a característica de ser circulante. Para o ativo, eu vou conseguir converter esse bem ou esse direito em dinheiro em até 12 meses. Para a obrigação, eu vou quitar essa dívida em até 12 meses. O não circulante. Ora, o não circulante, para o ativo, é o quê? É o conjunto de bens e direitos que serão convertidos em dinheiro após 12 meses. Vamos voltar para o nosso exemplo? Então, hoje é 29 de dezembro de 2020. Qualquer obrigação ou direito que a empresa assuma para pagamento até dia 29 de dezembro de 2021 é curto prazo. Passou disso é longo prazo. Então, vamos considerar que você compra por antecedência uma viagem para Miami, que acontecerá no dia 31 de dezembro de 2021. Ora, essa obrigação que eu tenho de pagar, ela só vai vencer após o exercício social subsequente. Então, eu estou em 2020, até o exercício social subsequente. Então, seria até o último dia útil do ano. E, se a empresa não pagar, aí tem as medidas legais, enfim. Então, vamos lá. Então, vamos fazer alguns casos aqui. Ó. Pedro emprestou R$25.000 a seu irmão Juliano em 15 de março de 2014, para ser pago em 25 parcelas de R$1.000, sem juros. Qual o valor do seu ativo circulante e do seu ativo não circulante? Então, vamos lá. Então, deixa eu fazer o seguinte. Então, deixa eu terminar aqui a apresentação. Que eu vou fazer o seguinte. Eu vou inserir um slide aqui
Eu vou inserir um slide. Deixa eu tirar isso. Quem sabe faz ao vivo. Então vamos lá, botar outro slide aqui. E aí vamos lá. Então, deixa eu pegar aqui minha ferramenta de captura. Somente para capturar o exercício. Deixa eu colar. Pronto. E aí agora vamos F5. Então vamos lá. Pedro emprestou 25 mil reais a seu irmão Juliano em 15 de março de 2014 para ser pago de 5 parcelas de R$1.000. Qual o valor do seu ativo circulante e do seu ativo não circulante? Então vamos lá. Então, primeiro passo. Então, eu tenho prestações de R$1.000. Então, 15 de março de 2014. Deixa eu botar assim. Então, março de 2014. Né? Deixa eu botar. Deixa eu desenhar uma linha reta. Isso. E aí vamos colocar os tempos. Março de 2014. Março de 2015. Dezembro de 2015. Março de 2016. Vamos lá. Então vamos pensar o seguinte. Ora, não está dito no exercício, mas o exercício social de uma empresa começa no dia 1º de janeiro e 31 de dezembro. Certo? Mas vamos deixar isso para outro momento. Então, entre março de 2014 e março de 2015 eu tenho 12 meses. Então, 12 vezes 1.000. Então, fazendo esses cálculos aqui, eu vou encontrar R$12.000. Ok? Ou seja, eu tenho um direito a receber e o ativo circulante é o quê? São bens e direitos que serão convertidos em dinheiro em até 12 meses. Ora, eu estou em março de 2014, março de 2015. Então, eu tenho 1.012 para ser convertido em dinheiro em até 12 meses. E o restante, né, vai ser 13 vezes 1.000. Então, aqui vai ficar 13.000. Porque a soma desses dois vai dar quanto? R$25.000. Certo? Então, observe que aquilo que vence em até 12 meses é ativo circulante e o restante ativo não circulante. Vamos agora para outra situação. João comprou um carro no valor total de R$25.000 em 15 de março de 2014 para ser pago em 25 parcelas no valor de R$1.000 sem juros. Qual o valor do seu passivo circulante e não circulante? Então vamos lá. Então ele tem aqui março de 2014. Vamos botar aqui março de 2015, né? E por aí vai. Ora, 12 meses, então vai ser 12 vezes 1.000. Então vai ser aqui o meu passivo circulante, né? 12.000. E o restante, que é 13 vezes 1.000. Aqui vai dar 13.000, né? E aqui está o meu passivo circulante e o meu passivo não circulante, certo? Ou seja, passivo circulante são aquelas obrigações que a empresa tem de pagar em até 12 meses e passivo não circulante são aquelas obrigações que a empresa tem de pagar após 12 meses, certo? Então, eu vou parar o vídeo por aqui e no próximo segmento daremos continuidade ao nosso curso Contabilidade Superior gratuito aqui no YouTube. Se inscreva no nosso canal, ative os sininhos e dá aquele like. Valeu, um abraço e até a próxima.